Estamos ao vivo. Povo amado que nos vê agora este momento, mais uma live tão abençoada, sonhada e esperada com o nosso amigo, graça e paz, pastor Rosângelo. Graça e paz. Além de um pastor, um amigo nosso pessoal, um rapaz da melhor qualidade possível. Pessoal, antes de mais nada eu começar para ele, eu tenho que me segurar a emoção aqui, porque realmente o podcast de hoje é algo que vai impactar muitos. Pastor, a gente estava vindo para cá, o inimigo ele não está satisfeito. Porque a gente vinha vindo para cá, a gente parou para tomar um café, o carro não queria pegar. O carro não queria pegar, ele não queria vir de jeito nenhum. Falei, Senhor, o que está acontecendo? E qual que é a intenção desse nosso podcast? É alcançar uma vida. É alcançar você que está vendo do lado aí. Às vezes você pode falar, eu já sou de uma igreja, eu já sou religioso. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero que você encontre a Cristo. Eu quero que você veja a Cristo. Nós não estamos pregando placa de igreja aqui, nós estamos pregando Cristo. O podcast do Lu, ele é meu, ele não é de nenhuma igreja. Mas eu sou evangélico, eu sou filho amado do Senhor. Então eu preciso transmitir isso para as outras pessoas. E nós estamos convidando pessoas referência. Tivemos um podcast abençoado com uma pessoa que é referência mundialmente, que é o pastor Henrique Finoto. Com certeza. Então nós temos referência ao nosso lado. Lógico, nós vamos tratar de outros assuntos também, pastor. Nós vamos tratar de esporte, empreendedorismo, sabe? Nutrição, saúde. Mas quem que está do nosso lado são referência? Então são esses povos, esses homens de Deus, esses pastores. E um deles que já estava na lista, já estava ali preparado, é o pastor Rosângelo. E se eu ficar falando muito que eu vou me empolgar, vou acabar chorando, então eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Se apresenta para o pessoal aí, pastor. Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você onde você estiver nesse momento. Sou o pastor Rosângelo, pastor da Igreja Batista Imperial em Célula, aqui na cidade de Sidrolândia. E estamos aí para servir, para amar, para caminhar juntos. Eu acho que é isso que o Senhor quer de nós. Que servamos uns aos outros, que amamos uns aos outros, aí realmente nós expressamos Cristo quando nós amarmos uns aos outros. É isso. Estamos aí aqui em Sidrolândia, aqui com uma galera abençoada. Infelizmente eu queria trazer os jovens para vir fazer um barulho aqui, mas está todo mundo trabalhando. Só eu consegui liberação hoje. Pessoal, até mesmo você que não está vendo agora ao vivo, vai ficar gravado depois, mas veja a live inteira, compartilhe, manda sua pergunta. Olha, pode mandar o seu pedido de oração. Se eu, como líder de célula, não puder te ajudar, eu encaminho para o pastor Rosângelo. Eu creio que ele vai ter a maior atenção do mundo de responder, de orar por você, de estar com você. Amém? Então, ó, você que está vendo agora também, mas você lembrou que tem um amigo, um parceiro, alguém que precisa, pega esse aviãozinho, envia para ele, tá bom? Lembrando, pastor, antes de terminar, ó, temos aqui brindes abençoados para você. Aqui nós temos 2 livros abençoados, escritos pelo pastor Henrique Finoto. Por que 2, pastor? A pessoa que ganhar, ela vai ficar com um para si e ela vai abençoar um outro irmão. Porque é o nome do livro. O Crente no Fogo da Graça. Aí você pode falar, poxa, Luciano, mas eu não sou crente. Mas leia. Leia que o Espírito Santo de Deus vai falar com você através disso aqui. Pastor, temos mais um brinde abençoado, diretamente da loja Liana Calçados e Modas. Essa camiseta lindíssima. Amém? Você pode também se perguntar, pastor Rosângelo, Luciano, a camiseta parece que é pequena. Então, gente, eu vou falar para vocês qual que é a intenção disso. Se você ganhar e não servir em você, use a oferta. Oferte para alguém, para um ente querido, para um amigo, para um parceiro. Abençoe a vida de um irmão também. Como que vai funcionar o sorteio? Se chegar... Ó, esse aí também, pastor? Aí, ó, esse aqui, ó. Mais um, ó. Mais uma bênção de Deus, ó. 21 dias de luto. Então, para a pessoa abençoar alguém, isso aqui, principalmente, se você conhecer alguém que está passando por depressão, ou perdeu alguém da família, e está sem perspectiva de vida, o pastor Henrique, ele relata aqui, ele fala que ele ficou 21 dias de luto, quando ele perdeu a esposa e os 3 filhos. Não foi fácil, mas ele venceu, porque Cristo estava com ele. Então, vamos abençoar então também. Amém, né? amém. E a pessoa trazer um renovo para as pessoas, seja ela cristã ou não, né? Isso com certeza vai ajudar alguém. Amém. Vamos estar aqui, ó. Mais um presente do pastor Rosângelo aqui para nós também. Então, como vai funcionar? Se chegar 50 pessoas na live agora, o senhor vai sortear no final, ao vivão.
Tá? Beleza, então. Se não bater 50, hora que tiver 100 comentários no decorrer da semana, eu quero, nós vamos fazer um sorteio e eu vou enviar para qualquer lugar do país. Eu vou fazer questão de ir lá e enviar por Sedex. Hora que você receber, só faz um vídeo falando que recebeu. Então vamos lá, pastor, começar o que interessa? Demorou. Maravilha. Pastorzão, antes de mais nada, para nós iniciarmos a vida do crente é a oração. Amém? Então eu pedi para o senhor iniciar com uma oração abençoada para a gente abençoar esse dia de hoje. Amém? Vamos sim. Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, nesse dia, que o Senhor até aqui nos sustentou, nos guardou. E nós te louvamos, porque o Senhor nos ama. Somos filhos amados do Senhor. Peço ao Senhor que visita cada pessoa dessa que está assistindo essa live, ou que vai assistir depois. Que o Senhor entre com provisão, com bênção, que o Senhor os guarde. E nos dê sabedoria para falar daquilo que glorifica o teu nome, que exalta o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais um recadinho, lembrando, nós temos aí pastores por várias cidades do estado. O nosso coração é ir até vocês, ir a cada um de vocês. Aí manda ali o seu nome, fala, eu gostaria do meu pastor aí também no podcast. Como nós tivemos a graça de Deus de vir de Campo Grande até aqui, eu creio que Deus vai permitir, né? Porque eu ouvi um negócio, pastor, um dia muito bacana. Quando Deus dá o cavalo, ele dá o pasto. Com certeza. Então, se esse projeto tudo nós cremos que é do Senhor, ele vai dar a condição, entendeu? De irmos até a sua igreja, fazer esse podcast maravilhoso, essa entrevista com o seu pastor também, tá? Mande pra gente. O pastor Rosângela, ele gosta de responder perguntas, então você tá vendo a live, manda pergunta pra ele, pode perguntar, aí, não junto. tenha dó, ele tá aqui disponível pra isso. Posso fazer um desafio? Manda. Quero fazer um desafio pro meu amigo, pastor Everaldo, Nova Andradina. Quero ver você no podcast, viu? Quero você. Ele tem muito para oferecer. Aquele lá, homem de Deus, profeta, tem muito para oferecer. Pastor Everaldo, vou esperar o contato do senhor agora, hein? O desafio foi feito ao vivo, hein? Vamos lá. Pastor Ronaldo, eu sei que muitas pessoas da igreja já conhecem o senhor de uma longa data. O senhor já está aqui há quanto tempo, Cidrolândia? Cidrolândia, nós estamos completando agora 12 anos. 12 anos? 12 anos de Rapaz, Cidrolândia. parece que eu conheci o pastor Rosângela ontem, mas 12 anos. Mas, pastor Rosângela, como eu costumo dizer para os outros pastores, que é uma realidade, o pastor ele não brota, né? Pluf, ele não brota, ele não do nada. Normalmente ele tem uma história. Eu sou curioso, por eu estar à frente das reportagens, eu preciso ser curioso. Então eu quero perguntar para o senhor, como que foi a trajetória do senhor até encontrar Cristo? Até encontrar Cristo. Eita, é muito longo, mas vamos resumir. Bom, nascido de uma família abençoada, sim, uma família bem confusa, vem de uma família bem confusa. Com 7 anos de idade, eu já vendia droga nas ruas, porque minha mãe era dona da boca de fumo. Então eu já vendia, sou corumbaense, então com 7 anos de idade eu já vendia. Então vem de uma família assim, eu sou a caricatura do meu pai, porque eu acredito se meu pai, quando ele soube que minha mãe estava grávida, ele falou que ela tinha traído ele e que eu não era filho. E por sorte dele, eu sou a cara dele. Cara, pra provar que é, o DNA ali. Cuspido ele, isso é maravilhoso. Mas então, eu passei necessidade, passei fome, já tive noites que eu dormi sem comer para que as minhas irmãs mais novas comessem. Me lembro de um açougue. Antigamente você não comprava carne nos mercados, era só açougue, carne era só açougue. E eu me lembro que tinha um açougue chamado do Getúlio em Corumbá. Eu tinha 7 anos. E ele mandava tirar menos carne do osso para dar o osso pra gente. Lá na polícia também o pessoal nos conhecia e eles faziam a comida deles, a janta, e eles separavam para nós. Porque a nossa família já era conhecida. Nós íamos lá pegar a comida para levar para casa. Então assim, eu venho de uma família assim. E aí eu fui criado na mão de um, na mão de outro. Com 8 anos fui morar com uma família de alemãos, né? Eles moravam no Brasil e eu fui morar com eles mexiam com lavoura, essas coisas. E aí eu ia cuidar da roça de milho. E aí as pessoas falavam pra mim que preto era chiclete de onça, que onça gostava de preto. Eu morria de medo, eu tinha que espantar os periquitos da roça de milho, então eu ficava batendo lata lá. Eu ficava batendo lata o tempo todo, porque com medo da onça, pra onça não me comer. Não era nem pra espantar os periquitos, era com medo da onça. Era o medo da onça, então eu era um bom
trabalhador por quê? Porque os periquitos não aceitavam, mas eles não aceitavam porque, porque eu estava espantando eles. Na verdade, eu estava com medo da onça, por isso eu ficava batendo lá. Então assim, eu fui crescendo com isso, sofri, né? Briguei muito, fui muito briguento, brigava demais na rua, apanhei muito, e minha mãe era assim, se eu brigasse, se eu apanhasse, apanhava em casa. E se eu batesse, eu também apanhava em casa. Porque eu não podia brigar na rua. Não tinha muita conversa. Então não tinha muita conversa. Então foi vindo essas coisas, e aí fui crescendo, me envolvi com certas pessoas, mas são duas pessoas assim que marcou a minha história, são duas atitudes. Um professor que eu tive lá em Campo Grande, todo dia antes da aula, no início da aula ele investia 15 minutos para falar de Jesus para nós. E ele falava de Jesus até que ele me via diferente. E ele então, uma vez ele me viajou e deixou eu tomando conta da casa dele. Eu falei, ele é louco. Ele sabe como que eu sou. Eu sou da quebrada. Eu vou... Nisso eu tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Já tinha vindo da Fundação Bradesco, eu morei 6 anos na escola interna. Minha mãe mandou para a escola interna, porque ela não conseguia me dar o estudo, então, e eu fugia também. Então eu fui para a escola interna. Fiquei 6 anos na escola interna. E então, ele fez isso comigo, com 18 anos, ele acreditou em mim. Ele viajou e me deixou tomando conta da casa dele. E assim, foi algo assim que mexeu comigo. Né? Até esses dias ele me encontrou na rede social, ele conversou comigo, nós choramos, conversando com o outro, ele falou assim, olha, eu estou muito feliz por você. E o outro foi um português. Eu trabalhava na padaria dele, e ele, um dia, eu roubei um pacote de açúcar, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, uma lata de óleo, e ele viu, e quando eu estava saindo, ele falou para mim assim, me chamou e falou assim, eu sei o que está dentro da sua mochila. E eu fiquei assim, falou assim, você quer que eu chame a polícia? Ou você quer que eu te dê demissão por justa causa? E eu falei para ele, demissão por justa causa. Ele falou, tá bom, essa é sua escolha, certo? Falei, lembro muito bem, o salário naquela época, 98. O salário naquela época era R$134. E ele falou, ó, vou te pagar R$180. E, vem aqui. Me levou no mercado, no Tacadão ainda, e fez uma compra e me levou em casa. Falou, nunca mais faça isso. Quando você precisar, fala comigo. Então assim, Deus estava me preparando para ser um pastor. Eu acredito que Deus estava me ensinando como amar as pessoas. Eu vi Cristo naquele cara, e naquele professor, nesse homem também. E aí eu vi Cristo, e aí isso mudou a minha vida. Desse dia pra cá nunca mais eu peguei nada de ninguém, eu roubei ninguém. Então mudou a minha vida, mudou a minha história. E quando eu cheguei com Cristo, eu me lembro muito bem, quando eu aceitei Cristo, eu estava na escola com 2 armas na cintura, e eu falei, hoje eu vou meter bala nesses crentes, eles vieram aqui falar desse Jesus, vou meter bala neles. Quando eu dei por mim, eu estava lá no chão chorando, falando que eu queria Jesus. Eu joguei, que nem o pastor Henrique, eu joguei pedra nos crentes. Eu fazia necessidade 1 e 2, um saco de arroz, deixava apodrecendo em cima da casa. Quando os crentes passavam, eu jogava nos crentes. Eu jogava pedra nas vidraças, quebrava, eu xingava todos os crentes. Mas só que também, depois que eu aceitei Jesus, eu já entrei em banheiro, o marido batendo em mulher nua no banheiro, dando capacetada. Pessoa já foi na minha casa com revólver, marido, porque eu estava mudando a cabeça da mulher dele. Então assim, já recebi ameaças, já um monte de coisa. Já na própria pré da igreja já veio pessoas me desaforando no meio do culto, falando que a mulher estava tendo um caso comigo. Sim, então já aconteceu muitas coisas. Eu acredito assim, que Deus me preparou para que eu pudesse hoje servir as pessoas. Porque para mim servir Cristo é servir o meu próximo. Ele mesmo disse, né? Jesus disse lá em João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e verdadeiramente serão meus discípulos. Então, não tem como eu falar que eu aceito Cristo, só se eu ficar pregando coisas bonitas, pegar uma Bíblia e pregar coisa bonita, qualquer um faz.
mas abrir mão de si mesmo para servir o outro, não interessando quem ele seja, aí é outra coisa. Aí é cristianismo. Aí eu entendo que é servir Cristo. Então, Pastor, entendendo isso que o senhor falou agora, eu creio que nas entrelinhas já está respondido isso. Mas essa fase que o senhor falou que com 7 anos já estava ali nas ruas, todos, essa época foi muito revoltante para o senhor? ah, com certeza. Porque assim, nós somos 13 filhos. São 4 pais. Então tem os mais negrinhos, tem os mais curtinhos, tem os mais branquinhos. Eu tenho um irmão que ele é loiro. Então assim, ninguém fala que é meu irmão. Né? Então assim, foi difícil, porque tem um irmão meu que uma vez ele falou que para minha mãe, na minha frente, esses seus filhos, esses negrinhos, eles vão ser tudo bandido, prostituta, não vai dar nada. E eu olhei assim, eu falei assim, eu não vou ser o que ele está falando. Eu tinha 12 anos, eu falei, eu não vou ser. Eu não vou ser. Né? E graças a Deus eu sou pastor. Então, foi revoltante. Foi difícil. Só que eu aprendi uma coisa. Você é que decide o que vai fazer com as pedras que estão no seu caminho. Se você vai cair, ficar lá caído, ou se você vai usar elas para te fazer degraus e você vai subir, você vai crescendo. Eu aprendi isso. Então, eu não acredito na questão de que as pessoas falam assim, ah não, mas eu sou assim porque a minha família, porque ninguém acredita em mim, por causa disso, por causa daquilo. Não, eu não acredito nisso. Vitimizando, né? Isso, vitimizando, porque eu olho por Jesus. Então assim, minha grande referência é Jesus. Ele não se vitimizou. As pessoas falavam mal dele. Ele estava fazendo bem, fazendo o que era certo. E tinha um monte de gente falando mal dele, criticando ele, apontando ele. E ele continuou fazendo o que era certo. E até hoje, depois de tantas pessoas verem, ainda falam ainda. Ainda falam, né? Pastor, o senhor acredita que toda essa fase doída aqui, olha, não dá nem para se mensurar, essa parte doída e triste, te fortaleceu lá na frente? Com certeza. Me lembro, quando eu tinha 6 anos, eu fui assistir televisão na casa do vizinho. Porque naquela época, em 82, 84, a TV era preto e branco. Eram né? poucos que tinham. Quem né? tinha TV era rico, né? Tinha grana. Hoje não, toda casa tem 3, 4 televisão. Né? E eu me lembro que eu estava na janela assistindo. E o cara jogou um copo de água, assim, jogou água assim. Falou bem assim, sai daqui, seu negrinho. E sabe assim, foi. Mas tudo isso, eu acredito que serviu para que hoje eu pudesse amar as pessoas. Para que hoje eu pudesse servir as pessoas. Aqui na cidade mesmo, eu fui procurado ainda agora há pouco. Você viu que você chegou? Tinha um empresário aqui, porque eles querem fazer uma obra social, né? Mas eles querem fazer com pessoas que realmente têm esse encargo, esse amor. E aqui nós somos conhecidos pela prefeita, pela prefeitura, os vereadores, políticos daqui conhecem o nosso trabalho. Né? Nós já tivemos jovens nossos que era ex-usuário de droga ali, ó. Olha lá. Hoje o nosso baixista, grande homem de Deus, né? Chegou com 14 anos, né, Lucas? 14 anos. 14 anos. Era usuário de droga, né? E hoje está aqui. Né? Daqui a pouco tá casando, em nome de Jesus. E ó, e quem que é? A parente de quem? Vou pegar minha cinta ali que você vai ver só. Então tá aí, então assim, esse é o nosso trabalho, a nossa igreja aqui, nosso ministério é conhecido porque nós trabalhamos muito com jovens. E principalmente jovens que estão lá, que ninguém acredita, que está abandonado, que as pessoas falam assim, esse aí não tem mais valor. E eu gosto de trabalhar com essas pessoas. Eu gosto porque eu estive lá, eu tive um irmão que ficou dependente de químico, ficou 2 anos na cadeia e hoje está em Cuiabá sendo tratado. Tive irmãs que estavam no mundo do crime, né, e hoje são servas de Deus, são instrumentos de Deus. Então nossa família vem de tudo isso. E eu fui o primeiro a aceitar Jesus na família. O primeiro, toda uma geração. E então através da minha vida veio os meus irmãos. Então assim, eu acredito muito nisso. E eu acredito então, que Deus me preparou para isso. O meu filho é apaixonado pelo evangelho. Todo mundo, quem conhece ele sabe, vê lá na escola.
aqui na cidade ele é conhecido, né? Muitas pessoas falam assim, cara, você é diferente. Mas por quê? Porque ele vê a paixão que o pai dele tem. Eu nunca obriguei ele a nada, eu nunca obriguei ele a ser cristão. Porque muitas vezes as pessoas acham assim que filho de crente é crente. Filho de pastor é pastor. E filho de pastor é pastor, não é não, não é não. Né? Filho de pastor... Esse dia eu vi até um cara que falou o seguinte, o filho de pastor não tem nem identidade. É o filho do pastor. É só o filho do pastor. Estava lá o João, a Maria, o Antônio e o filho do pastor. Isso. Só para você ter uma ideia, ontem eu fui chamado na escola do meu filho mais novo, tem 6 anos de idade. E a professora falou assim, pastor, tô morrendo de vergonha de conversar com o senhor. Eu falei, não, por quê? Ela falou assim, me mostrou a atividade. Ele pegou a folha de atividade e ele embolou, ele rasgou, bravo, e jogou lá porque ela não deixou ele brincar, ele levou o brinquedo para brincar. E aí eu falei, mas a gente falou que não é pra trazer brinquedo. Ela falou, então, ele tava com um brinquedinho, com homem de ferro. Aí a mãe dele olhou pra mim e falou assim, ele trouxe escondido. 6 anos de idade. E ele trouxe escondido. Eu falei, não, professora, me dá aqui. Eu agradeço, fico feliz. Só ter me chamado aqui. E eu quero que a senhora sempre me chame, qualquer coisa. Eu vou conversar com ele. Aí eu conversei com ele aqui em casa, retratamos, organizamos. Então, tá sem desenho, tem umas coisas aqui em casa que ele vai ter que cumprir agora. E uma dessas ele vai pedir perdão à professora hoje. Então, na hora que ele chegar, eu quero saber se ele pediu perdão, se ele conversou com a professora. Porque filho de pastor, não é que... porque é filho de pastor, agora já é pastorzinho. Quer dizer que o pai e a mãe não ensina? Ensina, eles nos veem orando, eles oram com a gente. Eu coloco o desenho de Cristo para eles. Então, mas assim, são seres humanos. Sim. Né? Eles têm direito de escolha, eles vão escolher. Nós temos que trabalhar para que eles cresçam e tenham esse relacionamento com Cristo. Que seja alguém diferenciado. Né? Que outras pessoas olhem para eles e falem assim, poxa, é alguém que expressa Cristo de verdade. Amém. Bem, para você que não está nos vendo, às vezes tem pessoa que tem a maneira seguinte, mas ele está falando disso, mas ele não passou. Pelo contrário. Vocês ouviram até agora da boca do próprio pastor Rosângelo, tudo aquilo que ele viveu, presenciou, sofreu, pastor relatou. Então ele tem propriedade para falar do assunto. Aqui, ó. Só olhar para cá, você vai ver que um olho é mais baixo e o outro é mais... É assim normal, mesmo, né? batida. Por que vocês acham que isso aqui... Ele tomou um banho de água quente, o chuveiro tá gelado. Acabou a cachaça, não tinha mais cachaça. A gente foi lá e arrombou os armários da Fundação Bradesco, escola interna. Arrombamos os armários dos alunos, pegamos perfume, colocamos tudo na vasilha, colocamos açúcar e colocamos limão, esquentamos um pouquinho, mandou pra dentro. E aí, do outro dia eu acordei assim. Só que bem puxado mesmo, deu paralisia facial. E aí ficou um tratamento, que era a escola interna, eles tinham assinado que eles iam cuidar de mim, então assim, tive que ter um bom tratamento, né? E aí voltou, mas não voltou 100%. Dependendo da forma que eu dou risada, fica bem perceptível. E algumas pessoas me chamam de Amaral, por causa disso, com o olho mais baixo. Então assim, consequência, eu tenho 36 pontos dentro da boca, eu levei 18 pontos aqui na testa. Então assim, são coisas... Cicatriz de uma vida meio desregrada naquele momento. Então assim, não é uma coisa assim, não é que assim, nasceu pastor, nunca passou por isso, nunca passou por aquilo. Passei muito, por muitas coisas. Então assim, por isso que eu acredito na transformação das pessoas. Né? Por isso que eu acredito que a única maneira de ser transformado é com Jesus. Não tem outro meio. Já conversei com médicos aqui, né? E eles já falou para mim, médico aqui da nossa cidade, falou para mim, que a pessoa, ela, dependente de químico, usuário de droga, pela ciência, ele só vai ser dependente de uma droga legalizada. Porque ele vai ter que tomar remédio a vida inteira para ele não tá usando a droga não legalizada, que é o crack, a maconha, a cocaína, e vai um monte de química, né? Produtos químicos. Certo. Mas aí ele vai tomar um remédio, né? Mas que também é uma droga. Porque nós sabemos que no final é uma droga. Isso. Mas a única maneira que nós vemos pessoas que muda completamente é em Cristo. Só Jesus. E eu costumo falar para os meninos aqui, ó, que de vez em quando eu fico doidão, os guris falam assim, doidão, esse dia eu tava conversando com o rapaz, eu tava doidão esse dia lá. Doidão, como assim? Tava chapado. Ô, pastor, o seu chapo? Eu falei, eu chapo, fico doido, maluco. Aí os caras, como assim?
o senhor fuma? Eu falei, fumo, cheiro mesmo. O que o senhor fuma? Raiz de Gessé, filho. Que droga é essa? Eu falei, Jesus Cristo. Então assim, e aí eu converso com os meninos, então assim, o pessoal conversa com a gente e eles falam assim, o senhor é doido, o senhor fala cada coisa, o senhor é maluco. Eu falo, não, rapaziada, eu já vivi isso aí, eu já passei por isso aí. E pastor, eu acho que é o seguinte, sem cortar o senhor, eu acho que isso é a questão da identidade para pegar os jovens. Porque as pessoas às vezes não querem ou não vão numa igreja porque acham que é aquele pastor que está de terno e gravata, que fala num tom baixo. Que não dá pulo, que não dá pulo. Eu não sei fazer isso. Que pergunta pra ele, qual que é o testemunho? Não, eu já nasci, eu já comia pão de... Sabe? Então não tem essa vivência. E hoje nós vivemos num tempo que é o que nós estamos fazendo aqui. Mídia social que bomba. Verdade. E se não tivermos pessoas como o Senhor, como o pastor Henrique, pessoas que viveram isso lá fora na juventude, para poder dar um testemunho ou dar um exemplo, eles vão ficar o quê? Alienados naquele mundo de fantasia. Não é verdade. Eu já tive pessoas que conversaram comigo aqui, chegaram aqui e falaram assim, mas pra mim que eu ia chegar e achar um pastor assim, todo engravatado, com um sapato brilhoso, né? Eu falei, de vez em quando eu gosto de sapato brilhoso, eu tinha um sapato vermelho e minha esposa sumiu com ele. Ah, cara, eu sou preto, né, cara? Eu gosto dessas coisas, né? Os pastores brincam comigo, eles falam assim que tá assim, o louvor assim, todo mundo louvando, né? Aí de repente Deus fala assim, hã? Como que é? Ele olha pra baixo assim, lá tá ele. Aí entra eu. De blazer vermelho, calça preta, todo colorido, né? Boininha virada. Esse sou eu gosto de ser assim. Bem, galera, você que tá vendo isso aí agora, vê se você é um jovem curioso igual eu sei que você vai estar pensando em mandar essa pergunta. Eu sei que já mandou, nem vou ler, mas vou fazer a pastor aqui. Pastor, a juventude hoje em dia, tudo, às vezes quando está no mundo, às vezes até infelizmente alguns estão na igreja, não querem aquela parte de corte, querem bagunçar como qualquer jovem do mundo, namorar. Tudo. Como que foi essa fase para o senhor? Foi perturbada, foi mais tranquilo? O senhor era, porque, assim, com todo respeito, todo negro sangue bom gosta de bagunçar. Balada, e o né? senhor já Pagodeiro. testemunhou, foi tranquilo, que falou que já veio de uma bagunça. E lá em Corumbá também, samba e tudo. Pagodeiro samba. Sem constranger o senhor nem nada assim. Não. Se o senhor puder falar, como que foi essa parte? Meu Sabe pra quê? Deus. Para os jovens também entenderem a outra parte que vem logo depois na outra pergunta. Então, se o senhor faça Legal. essa Então assim, eu dou graças a Deus. Né? Eu já tenho 3 filhos, né? Tenho uma filha com 23 anos, sou avô! Ah, pai. 45 anos, sou avô! Gente, eu quero ser avô logo também, porque diz que ser avô é bom, né? Ser avô é bom, você brinca com o netinho, você curte. Né? Então tenho o Ângelo com 17, a fazer 18, e tenho o Manuel agora com 6 anos. Então, minha juventude, eu fui muito mentiroso com as mulheres. Eu fui muito mentiroso, sabe por quê? Porque assim, eu só chavecava as meninas. Mas chegava no vão ver, eu saía fora. E eu falo assim que foi Deus me guardando. Porque alguns dos meus amigos, tem vários amigos que já morreu. Amigo meu, hoje, graças a Deus, tem coquetel, tem um monte de coisa. Teve amigos meus que morreu com positivo, soro positivo. Né? Então, eles já morreram. Eu perdi amigos com isso. Porque no carnaval em Corumbá a gente... Né? Mas, no meu caso, eu sempre fui bom de lábio, né? Tal do negro, porque eu fazia poesia. Eu fazia poesia. Então, é aquela coisa, né? Fazia poesia, achava aquelas meninas, mas na hora do vão ver, eu corria duro. Né? Então, a minha esposa mesmo falava pra mim que eu era Coca-Cola. Só fazia pressão e mais nada. Só. Então, assim, o meu filho já não. Né? É um negro metido, que nem o pai. Mas todo né? negro. Então, meu Deus do céu, eu falo assim, ó, eu acho que pegou minha mitidez, a minha, né, esse negócio de ser negro, seu, né? E eu falo pra ele, você nem é preto, filho. Você é mesclado. Você Variado ali, não é? Aí ele fala, não, porque eu sou negro, sangue bom. Eu falo, não, preto tipo A é nós aí. Raiz. Raiz, nego raiz. Cabelinho enroladinho, nós somos pretos. E aí, eu falo pra ele, mas ele fala, não, eu sou preto. E agora ele tá fazendo corte, né? E a família da menina é polaca, a galera toda, apaixonaram por ele. Falei, meu Deus do céu, então ele se acha. Mas eu vejo muito a mim nele.
né? Então assim, essa questão eu não tive muito relacionamento. Eu namorei, mas a parte de sexo mesmo, eu não tive muito. Pra não falar que eu fui o cara que não foi ativo, eu tive sexo com 3 meninas. Então pra um cara que era pagodeiro, presidente de Grêmio, né, joguei futebol amador. Veio de uma vida bem bagunçada, que ali era pra ter bagunça torta direito. Então, joguei Copa Morena, fui goleiro de salão de Copa Morena. Então assim, era pra falar, era com muitas mulheres, mas não tive isso. Né? Nessa questão, eu sempre respeitei as mulheres. Amém. Eu sempre respeitei, eu nunca fiquei com uma mulher. Mas nunca foi imposto, era do senhor mesmo. Não, foi imposto. Foi meu. Uma das coisas que me fez ser assim, eu vi muito o meu padrasto bater na minha mãe. E um dia eu vi ele dar um soco no olho dela e ela pegou um tijolo e quebrou o braço dele. E aí os dois, sabe, a gente foi pra cima dele e meu irmão ia matando ele com uma faca. Assim, uma faca desse tamanho, assim, meu irmão ia socando a faca nele. Ela gritou, não faz isso. E ele tava respondendo, minha mãe, batendo na minha mãe. E ela falou, não faz isso, meu filho. E ele virou. E aí ele saiu correndo atrás do meu irmão, pegou uma outra faca e correu atrás do meu irmão. Meu irmão era guri, mais novo que eu. Eu tinha, 14 anos, meu irmão tinha 12. E aí ele corria atrás do meu irmão e eu com um pau grande que eu não conseguia carregar, correndo atrás, porque ele ia matar meu irmão e eu ia dar o pau na cabeça dele. E ele parava para vir atrás de mim e meu irmão voltava para dar a faca nele. Isso foi uma coisa assim, horrível, terrível. E eu tenho essa imagem até hoje, eu vejo tudo isso, eu lembro de tudo isso. E eu jurei para mim mesmo que eu ia respeitar as mulheres. Ia ser diferente. Né? Que eu ia ser diferente. E eu disse para mim mesmo, disse para minha mãe, eu nunca vou fazer isso. Então quando eu casei com a pastora, né, meu Deus do céu, uma grande mulher de Deus, pastora, quero falar dela ainda, não posso terminar aqui sem falar dela, não, essa sim, mulher é demais. Sim. E então assim, quando eu casei com ela, bem no início do casamento, um dia ela ficou muito brava, que a pastora era muito brava. Não é que ela ainda é brava hoje. e ela partiu pra cima de mim, eu segurei ela. Fiquei olhando para ela assim, foi para ela assim, eu jurei para minha mãe que eu nunca ia encostar a mão numa mulher para bater. E não é agora que eu vou fazer isso. Fui, chamei o pai dela, conversei com ele. Aí meu sogro chamou eu e ela e leu o beabá para nós dois, e principalmente para ela. Falou, nunca faça isso. Foi muito bom. E aí nunca mais nós tivemos algo assim. Né? Nunca mais. Então assim, por isso eu acredito que eu não tive sexo com muitas mulheres. Porque eu sempre olhei para a mulher como algo que eu precisava respeitar. E não apenas como um objeto. Tá certo. Pastor, sem chegar na outra pergunta, para o senhor hoje falar isso, porque tipo assim, para a gente que está ouvindo, pesa essa parte que o senhor passou, violenta da sua juventude. Para o senhor hoje falar isso, o senhor falou, tem nítido ainda na mente, te traz como é que eu poderia dizer? Te traz um pouco de peso, de dor, de dor? Assim, ou... Não, hoje não me traz. Por muito tempo eu ficava, né? Eu tinha vergonha de falar. Teve pessoas lá, quando eu era menino, que eu não sabia da minha vida, eu não contei porque eu tinha vergonha. Por exemplo, você percebe que eu não tenho sotaque corumbaense, 2, 3, 6, não tem. Por quê? Porque os jovens, as meninas sentavam perto de mim e falavam assim, ai, como que ele fala bonito, fala aí, deixa eu ver. Então, eu falo, rapaz, e aí, então, aquilo foi me constrangendo, e eu comecei a copiar as pessoas, e comecei a mudar a maneira de falar. Então, hoje, eu não tenho mais sotaque. Se você conversar com os meus irmãos, com meus parentes, você vai ver que é nítido, né, 2, 3, rapaz, todo mundo gritando, né, você não sabe quem que você vai ouvir, e eu, conforme fui conhecendo as pessoas, eu fui mudando isso aí. Mas hoje, eu acredito que vivi tudo isso, que era para mim poder compreender as pessoas. Porque, vou falar sério, para mim que estou aqui, sou pastor, e para você que está aí, você é um jovem, você fala assim, eu não consigo, quando eu vejo, já estou lá fazendo as coisas erradas, e eu não consigo mudar. A pessoa não vai mudar. Ela tem que vir para Cristo como ela está. Se você fuma, se você bebe, se você usa droga, vem. Jesus te ama do jeito que você está. Ele não quer que você fique do jeito que você está. Mas Ele nos ama do jeito que nós somos. E aí, quanto mais você se relacionar com Jesus,
mais parecido com ele você vai ficar. Então o que acontece? As pessoas elas querem mudar para caminhar com Jesus. E não foi assim comigo. Eu vinha, estava perguntando tudo. Fazendo tudo que era errado. E conforme eu fui caminhando com Jesus, quanto mais eu me relacionei com ele, quanto mais tive pessoas, eu fazia muita coisa errada. E aí eu tive um pastor, ele era obreiro na época, o pastor Daniel Lima, que é o pastor da Moreninha hoje. Ele cuidou muito de mim. Ele sabe, eu conversar com ele, você viu que você entrevistar ele, fala assim, e o pastor Rosângelo? Eu falo para ele, eu fui o desafio dele. Porque eu já queria matar, queria pegar no pescoço. Eu sou da época que tinha 11 ônibus lá em Campo Grande para pegar as pessoas. Eu brigava com as pessoas no ônibus. Eu fazia os homens levantar para as mulheres sentar no banco. Eu já queria sair no soco com as pessoas. Expulsava demônio no pé do vidro. Eu queria sair no soco com os irmãos. Pastor Juarez, grande homem de Deus. No primeiro dia que nós nos encontramos, nós ficamos saindo no soco. Então assim, esse era o Rosângelo, Pedrão, queria matar, queria mandar um raio, meter faca. Então assim, mesmo na igreja. E aí, mas esse relacionamento com Jesus foi me levando à transformação. Né? E aí, hoje eu estou no estágio que eu estou. Então assim, fui sendo curado. Isso, pesou, fui sendo curado. Né? Então assim, tudo isso, agora eu falo e me traz tranquilidade. Hoje, na verdade, te ajuda a alcançar o próximo, né? Exato. Então voltando lá, igual o senhor estava falando, né? Nunca teve muito. E realmente o senhor falou, isso é complicado, porque eu não falo com orgulho. Quem conhece, está comigo, sabe, eu não falo com orgulho. Eu, infelizmente, eu fiz tudo isso que o senhor falou que não fez. Na parte mulher, né? Por ser negro, eu nunca vi. Pô, eu gosto de um preto que eu nunca vi. Então, infelizmente, eu fiz muita coisa errada. Muito, muito. Né? Pra quem sabe ali. E aquilo que o senhor falou que é interessante. Não é apenas porque está na igreja. Eu já estava na igreja. Aí, ó, viu? Infelizmente, eu casei 5 vezes. Sabe? Hoje eu falo assim, por saber a graça que Deus tem derramado na minha vida, por saber que Ele me ama maravilhosamente. Infelizmente, todas elas eu adulterei. Entendeu? Eu sei que é algo que eu vou carregar, que eu vou ter que prestar conta, né? Mas hoje eu falo, não mais também com vergonha, mas eu falo para a pessoa entender. Que às vezes você está ali, mas se você, aquela palavra, você que está de pé, vigia para que não caia. Não caia. Exatamente. Aquilo ali, todos nós estamos para você cair. Então eu acabei fazendo isso. Hoje, depois que eu entendi mesmo ali o que é ser amado e tudo, depois de 27 anos de igreja, eu entendi aquilo. Eu falei, cara, e mesmo assim eu estava fazendo aquilo. Agora que eu entendi, eu falei, não, agora eu posso falar abertamente. E eu, graças a Deus, estou liberto e curado disso. Mas onde eu queria chegar? Então, já que o senhor passou por tudo isso, o senhor mesmo falou que tem um filho que já está nessa parte, porque eu acho interessante, quando vem de pessoas que estão vivenciando essa parte, a questão da corte para a gurizada. O que o senhor pode falar nisso agora, assim, para abrir um lequezinho? A corte. Como é que o senhor vê os jovens interagindo na corte? Então, Ângelo, o que é corte para você? Eu tenho 2 aqui, vem cá os dois. Vem assim mesmo, vem cá, Lucas, vem cá. Tenho 2 aqui, vem cá. Tenho 2, vem cá os dois. Comigo assim, eu sou assim, sou espontâneo. E ali, né, aí, Lucas, meu filho Ângelo, o que é corte para vocês dois? Vocês estão fazendo corte, os dois. E aí, fala aí, Lucas. Corte, pra mim, pastor, é um relacionamento radical. Radical, que envolve um relacionamento com Deus que vai resultar num casamento. Ah, legal. E você, Ângelo? Relacionamento com Cristo, né? Um relacionamento sem dor, sem estresse, né? Que não deixa marcas. A única marca que deixa é do amor de Cristo. Amém. Mas, Bem, mas aproveitando que vocês estão aqui, principalmente pro Ângelo, você faz corte por seu pai ser pastor? Não, com certeza não. Eu faço porque eu vivenciei e é a melhor escolha. Porque o corte, na verdade, é um relacionamento com Deus. Eu sempre falo para os jovens aqui na igreja que o corte é uma pirâmide. Deus, eu e minha corte. Quanto mais perto estou de Deus, mais perto estou dela. E com isso eu consigo vivenciar o melhor relacionamento com ela. Então eu sei que quanto mais perto de Deus eu estiver, mais perto dela eu vou estar. E aí eu tenho certeza se ela vai ser mulher de Deus para mim ou não. Deixa eu perguntar uma coisa agora, cabe pros dois, já que já estamos aqui mesmo, o pastor chamou mesmo. O que vocês entendem? Porque eu vejo que os jovens são maldosos, aí fora o jovem maldoso. Da questão deles, mas você não beijou, não fez, não pegou. Isso incomoda vocês? Ou pela questão de estamos mais perto de Deus, podem falar, o que importa é o que Deus vê que eu tenho no coração. Responder? Beleza. Tipo assim,
claro, a gente pensa em tudo isso. Mas o relacionamento com Deus, ele nos leva a olhar outras coisas. Você vai ter tempo para tudo isso. Você vai ter tempo para tudo isso, para fazer isso, principalmente na lua de mel, no casamento. Você vai ter tempo para tudo isso. Então, na corte, eu tenho principalmente o tempo de conhecer como amigo, de outra forma. E isso é extraordinário, porque na amizade não há maldade. Legal, legal. Então agora, já que vocês estão aqui, primeiro pro Ângelo, Manjo dá um oi pra sua corte. Ficou vermelho, velho. Ficou envergonhado, velho. Ele não parece, mas ele é vergonhoso. Não parece, mas ele é. Não é preto raiz. Eu falei, eu falo aí, ó. Manda um oi pra... Oi. Eu não vou matar o filho do pastor E aí, não. Lucas, e aí, Lucas? Manda um oi pra Fala sua pra corte. Bruna. Fala o nome dela, Bruna. Olha, pra quem não sabe, galera, ó, Vai apanhar daqui a pouco aqui. Ele corteja minha filha, viu? Agora ele vai dar um mosquetinho de papo aqui. já falei pra ele que vai ter que entregar a mão. Vai ter que entregar a mão. Cristo permitindo, pode levar a mão, a filha dele. Mas Sou é eu. isso aí. Bruna, estamos aqui e vamos lá pra frente. Amém? Nunca vi dois homens ficar tão envergonhados, pelo Mas amor de Deus. deixa eu falar uma coisa Ah. pra vocês. Aqui, na frente dos dois. Eles sabem, eu falo isso pra eles. E eu conversando com a mãe da Maria Eduarda, que é a corte do Ângelo, eu falei pra ela. Falei assim, você pensa que meu filho não tem vontade de fazer sexo com a sua filha? Tem. Tem. E isso que é louvável. Por quê? Porque por ele não fazer, ele está respeitando ela. Quem realmente, o homem, aí que a gente vai ver, o homem, para você menina, para as meninas que estão ouvindo, para as mulheres, se um homem é capaz de te esperar, para então ele ter a relação sexual com você, é porque ele te respeita. É porque ele te valoriza. Agora, se na primeira noite, na perto de você, ele já quer te passar, então ele só vê você como um objeto Isso. de uso e fruto. Então você que tem que decidir. Né? Então, e no final, a corte preserva muito mais a mulher do que o homem. Porque no final, quem mais sofre é a mulher. Quem vai ser mais solteira é a mulher. Quem fica construindo no final é a mulher. Quem é chamada, nós ainda estamos numa sociedade onde é machista. Não vem com essas histórias que não é, mas nós estamos, né? A sociedade brasileira ainda é muito machista. E aí, uma mulher, ela teve 3 namorados, ela não presta, não vale nada. O cara teve 3 namorados, é o garanhão. É isso. Não é essa a nossa cultura? Ué. Então, quando uma mulher, ela se guarda, ela não vai ter cicatrizes. Estava falando para eles que eles não vão ter comparação quando casar. Não vai ter comparação, não vai ter, porque o seu ex, porque não sei o quê, porque você fez. Não vai ter nada disso. Só cortando o pastor, é isso que eu acabei de relatar. Eu, infelizmente, dentro da igreja, eu passei por 5 casamentos. Uma vez nós fizemos um negócio lá, o pastor vai lembrar naquela que tinha veredas antigas, um ano atrás. Nós somos dinossauro lá. Tinha uma folha, esse eu conto realmente com vergonha no coração. Tinha uma folha que era para colocar quantas pessoas você já namorou, beijou, teve relação sexual. Do fundo do meu coração, eu escrevi os 2 lados da folha. A hora que eu terminei, foi um peso. Mas sabe aquele peso de acusação? De que lixo que você é, o que você fez da sua vida? Porque pro mundo, mas até me arrepio, pro mundo, você é top, cara. Mas pra quando você começa a entender, você vivencia, aí você cria família, você fala, que eu fiz da minha vida? Ainda mais agora que nós temos filhos, cara. Sim. Então assim, poxa, eu tenho uma filha, que no meu caso, sempre foi o meu sonho. Né? Até o meu genro, esse dia eu falei pra ele, o único cara que eu tenho problema com você, ele rachou de rir, né? Que a gente brinca muito. Ele falou, por quê? Porque você levou a minha filha, cara. Pastor. Mas galera, vamos agradecer a presença dos dois, que estão bem envergonhados, pode sentar lá. Obrigado, obrigado pela participação de vocês. Obrigadão. Beleza? Eu sou assim, eu gosto assim. Não, mas aí tem que ser. Pegue, bola e pau. Mas, pastor, aproveitando o embalo que o senhor já estava falando ali da corte, da menina, né, aproveitar esse momento de corte. Não sei se vai deixar o senhor envergonhado, concedido ou não. Como que foi encontrar, na época, eu creio que não era pastor nem pastor ainda, a sua atual esposa? Pastora? Isso. Cara, foi... Tem uma pergunta. Opa! Pergunta pro pastor como ele conheceu a pastora. Aí, ó, isso aí. Ai, é de Deus, velho. Cadê ela? Fala pra Oi, dar você um oi aqui, dar um tchau aqui. Fala pra vir dar um tchau aqui.
Cara, não, porque ó, a pastora é algo de Deus. Deus mandou essa mulher na minha vida. Por quê? Eu estudava no Arthur de Vasconcelos, dia lá. Santa de casa, meu Deus do céu. Presidente de Grêmio. Uia. Crente. Presidente dos jovens. Né? E aí o que acontecia? Sábado, somente domingo, eu era crente. De segunda a sábado. Roupinha de crente, eu dava roupinha de crente. De segunda a sábado, eu era Raimundo. Olha. Porque eu ia pagode, farra e cachaça. Era tudo assim. E era crente. Que eu aceitei Jesus em 98. Eu conheci a pastora em 2001. Então, veja só. 3 anos no morno ali. Não, vem cá, aparece aqui, só dá um oi aqui, só pra você dar um oi. Pra que ela aparecer, que você vê o rosto dela já. Aí, ó como foi agraciada. Ela aparece aqui. Aí, pessoal. Todo homem feio tem uma mulher bonita. E uma princesa dessa, né? E aí, eu vou falar pra ela, que nem eu falei, na primeira vez que eu falei com ela, falei bem assim pra ela assim. Tava assim, olhando pra ela falou bem assim, o que você quer? Aí eu falei assim, quero você. Mas não foi. Pastor, aproveitando que a senhora está aqui, que o pastor gosta de matar os outros de vergonha, porque coitada da pastora está aqui também. Pastor, amanhã é um dia abençoado, que é o dia das mulheres. Aproveitando, manda uma mensagem para todas as mulheres. Aleluia. É um dia especial, na realidade o Dia das Mulheres é todo dia. Que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque a mulher cheia do Espírito Santo, ela conduz bem a sua casa. Ela é uma mulher que sabe administrar bem a sua casa. E também, né, tem aquela percepção às coisas, ao mundo espiritual, né, meu bem? E sabe ajudar o marido, sabe? Naquele momento difícil, o marido precisa de uma direção. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai ter o que falar, vai saber o que falar, conduzir seus filhos. Então essa é a dica, seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. É isso aí. E um grande homem tem sempre uma grande... Mulher. Eu falo pra todo mundo aqui, ó. Deixa eu falar pra você. Todo mundo vê outdoor, todo mundo fazendo pastor Rosângelo, que não sei o que, né? Eu falo direto, onde eu vou. É que vocês não olham a madeira que segura o outdoor. Quando você tá andando na rua, você vê só o outdoor, só beleza. Mas se aquele outdoor ficar em pé, não tem que ter uma madeira? Aqui, ó. Ajudadora. A esposa. Então, você tem uma esposa, eu agradeço a Deus, ela sabe disso. Eu agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Amém. Né? A mulher de Deus, né? E não deixa eu fazer as coisas erradas. E como eu tô fazendo as coisas erradas, o que ela faz? Ela me dedura o pastor Marcelo. Ela liga pra pastora Rosa, pra pastora Rosa, o Rosângelo está assim. Ele tá muito grossinho aqui. Tá muito bravinho, nervosinho, dando ralo. Aí o pastor Marcelo fala assim, Rosângelo, nós vamos pra capacitação em Goiânia. Aí eu falo, última vez ele fez comigo. Ah, beleza. Não, pastor, tamo junto. Aí ele falou assim, ó, e você vai comigo, nós vamos dormir no mesmo quarto. É porque eu não gosto de dormir no quarto com ele, porque eu ronco e ele não. Eu não quero incomodar ele. Aí eu falei, não, pastor, mas eu ronco, o senhor... Não, nós vamos ficar juntos. Aí os outros pastores disseram que tá com a moral, hein? Vai com o chefe, vai dormir no quarto com o chefe. Tomar um ralo. Rapaz, ele chegou e falou assim pra mim, vamos conversar. Que negócio que é esse? Você tá bravinho lá na igreja. Tá estressadinho com a tua esposa. Eu falei, miserável, me entregou. Ei, Então, assim, pastor Marcelo. mas ela cuida de mim. Então assim, ela falou, ele é o meu pastor, pastor Henrique colocou ele para ser meu supervisor, para cuidar de mim. Então, e eu falei para ele, naquilo que eu errasse era para ele me corrigir. E então, como é que ele vai fazer isso se a minha esposa não procurar eles, não conversar com eles? Ela está contigo Mesma todos coisa. os dias, todo momento. Se alguma coisa não está bem, eu falo com a pastora Rosa ministra a vida dela, conversa com ela. Então assim, nós somos cuidados. Sou pastor, mas também sou ovelha. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Então isso é maravilhoso. Né? E como eu estava falando, eu só sou pastor hoje, aqui quem é culpada? Amém. Porque eu queria ser político. Aqui quem é culpada de ser pastor? Ainda bem, porque política... Não, fica quieto. Vamos falar de política, não, pelo amor de Deus. Amém? Polícia, Então assim, mas... Como que eu conheci ela? Você perguntou como eu conheci ela, né? Mas só pegando o gancho que o senhor falou agora de ser corrigido, pessoal, eu acho que isso é uma grande virtude, não apenas pelo pastor Rosângelo ser pastor, né, mas eu acho que isso é uma grande virtude de um homem.
Porque o mundo acha que o homem é o que bate, pegador e tudo. Não, um homem. O que ele explicou aqui agora, ao meu ver, chama humildade. Você tem que ser humilde. Sabe, ela não, igual você falou, ela não está fazendo uma fofoquinha como o mundo podia. Ela está cuidando. E o senhor, com humildade, ouviu a orientação da pessoa que está na sua supervisão. Não, claro. Porque assim, olha a maturidade que ele tem, a experiência que ele tem. Ele quer o meu bem. Sim. Assim como eu quero o bem do meu filho. É que nós esquecemos, que nós também somos filhos. Então assim, todo homem, ele é filho. Todo ser humano, ele é filho. Ele vai ser pai, ou ele é pai, é mãe, mas é filho. Todo pastor é pastor, mas ele é ovelha. Ele precisa ser ovelha. Porque quando ele acha que ele é só pastor, ele não é ovelha, ele se fecha para aprender, para receber. E aí, como é que ele vai dar aquilo que ele não tem? Ele fala de ser humilde se ele não é. Ele fala de servir, mas aí você não vê o pastor servindo. Ele fala de amar, mas ele não ama. Ele fala de orar, mas ele não ora. É uma contradição, né? Isso é uma bagunça. Então são essas coisas que, antes de você falar, você precisa ser. E o pastor Marcelo é maravilhoso, sim, que eu aprendi muito com ele. Porque o senhor era muito relaxado com o horário, com a organização das coisas. E o pastor Marcelo, se você conversar com ele, você vai ver, você fez primeiro com ele, né? E aí você vai ver que ele já tem a agenda dele para o ano que vem. Ele é um cara muito organizado. É fantástico isso. E eu aprendi, eu cresci, amadureci com isso. Então, estar debaixo da direção dele é maravilhoso por causa disso. E o que é maravilhoso também é que ele é um pai. Né? Qualquer coisa que acontece com a gente, ele já liga, ele já está aqui, ele chora com você. Ano passado passei por uma luta muito grande aqui na cidade. E ele veio, cuidou de mim. O pastor Henrique me ligou. E ele fala, eu estou com você. Você não está sozinho. Isso é maravilhoso. E o senhor falou, é bacana da agenda dele, que tanto eu e meu produtor, a gente comentou no dia, porque estava já agendado ele, né? E aconteceu um fato, infelizmente, da pastora Três Lagoas ter falecido, e ele estava indo para lá. Mas já estava na agenda dele participar do podcast. Ele não falhou, ele chegou no horário, não pediu para acelerar, eu que acelerei por respeitar que ele tinha que viajar. Ele fez tranquilo, nos agradeceu, orou pela gente, falou, agora eu preciso ir. Então ele cumpriu ali a agenda dele, ele foi humilde, porque nós estávamos iniciando o projeto do podcast. Ele poderia muito bem falar, meninos, vocês estão iniciando, aconteceu um imprevisto, vamos deixar, nós íamos entender, lógico. Mas não, ele foi, eu achei aquilo de uma humildade muito grande. Ah, ele é fantástico. Ele foi humilde, chegou. Eu ainda até falei para ele, pastor, porque tipo assim, o senhor deve ter pessoas que não gostam de um A ou de um B do senhor, certo? Todos nós somos assim. Todos nós. Então, e nós até falei para ele, pastor, independente de pessoas não gostar do A ou do B, do senhor ser mais careca ou menos careca, independente. Mas temos que honrar e valorizar a parte que a pessoa tem propriedade para aquilo. Por isso que eu falei, o pastor Henrique, ele é exemplo mundial, porque a propriedade que ele tem do que ele passou não tem nem o que você comparar. Não, com certeza. A parte que o senhor falou que o senhor passou lá, pelo amor de Deus. Tanto é que quando, na vinha, quando você fala que você é discípulo do pastor Henrique, portas se abrem. Né? Aqui em Silvânia mesmo, tem pastores aqui que abriu porta para mim quando eu falei que eu era discípulo do pastor Henrique. Então, a referência que ele é como homem de Deus. Né? Propriedade ele tem. Né? Que ele vive. E humildade, né? Sim. Tudo que ele passou, o estágio que ele chegou, a gente vê a humildade e a simplicidade dele. Então eu falo, se eu for pelo menos 50% do que ele é, Tá, meu Deus, eu... Mas aproveitando, não estava na programação, meu produtor vai me dar um cascudo, porque eu estou demorando muito no horário. Até comentei com ele esses dias. Alguém perguntou, pô, mas vocês pretendem com esse projeto de vocês ir longe? Eu falei, rapaz, nós já entrevistamos o pastor Henrique. Gente, entenda, a gente entrevistamos o pastor Henrique, o cara é referência. Verdade. Sabe, as pessoas ficam naquilo que eu falei, ficam presas. Já fui longe. Rapaz, o que via lucro, o pastor Henrique já esteve aqui. E ele tava ali, ó, que tipo assim, eu podia ficar a tarde inteira que ele tava ali, ele tinha muito mais. Fantástico. Tanto é que os livros, tá, gente, que vai ser ofertado hoje, tá, de brinde, é do pastor Henrique, tá bom? Então tá, lembrando, aí o senhor conheceu a sua esposa, vamos chegar lá agora de novo. Tá, então como que eu conheci ela, assim? Eu namorava uma loira. Preto, sabe, gosta, né? E aí namorava uma loira. E aí eu fui operar da hérnia. E quando eu voltei, tinha entrado uns novos alunos. E uma dessas alunas era a Nelly. O pessoal me apresentou todas as outras, mas menos ela. Eu falei, mas e aquela lá do canto? Aí o pessoal falou assim, aquela lá é a Nelly.
E ela não gosta de cara como você. Falei, como assim? Ah, popular assim, ué. Ela não gosta. Falei, ah, não, vou casar com ela. E aí os caras falaram, você tá louco? Falei, vou casar com ela. Falei, mas e a loira? Falei, não, casar com a loira não. Tanto que hoje a loira mora na Espanha, foi embora. E eu fiquei dando em cima da Nelly. Só que foi difícil me conquistar ela, porque na sala dela eu tava lá chavecando ela, mas fora da sala dela eu tava chavecando outras gurias. Então não complica, né? Vocês me ajudem. Mas ela falava assim, meu Deus, você não vale nada, o que você pensa da vida? Só que um dia, tinha uma professora minha que era ela era solteira, então ela andava com a gente. Tava chovendo, e ela saiu, eu tava no ponto de ônibus, ela falou assim, Rosângela, entra aí. E eu entrei. Eu não vi que a Nelly estava atrás. E aí ela falou assim, e aí, Rosângela, tá acabando o ano, e o que você vai fazer? Você vai pra faculdade? E eu tava fazendo cursinho, né, pra mim, pra faculdade. Ela falou assim, você vai pra faculdade, você vai fazer? Eu falei, ah, professor, eu tô fazendo um cursinho, que eu ganhei uma bolsa no Perking, né, passei nos exames lá. Eu falei, mas, sei não, precisando em formar família, quero casar, quero ter uma esposa. Ela bateu no meu ombro. Ah, então essa panca de pegador é só panca. A professora bateu no seu ombro? Ela bateu no meu ombro. Aí eu olhei e falei, ah, você tá aí? Ela falou, então é só panca de pegador. E aí que ela começou a me ver diferente. Foi aí que nós fomos conversar. E aí ela viu que realmente era só, né, só Coca-Cola mesmo, como ela falava. E aí a gente casou. Mas olha só, a gente casou. Mas antes de casar, eu levei ela no culto, né, pra ir no culto um dia. E ela não era crente. E ela foi. Aí ela foi no culto, ela voltou e falou assim, ó, hoje eu achei algo que eu procurava a vida inteira. Eu me encontrei. Encontrei uma paz que eu nunca tive. Se você quiser ser cristão, você vem. Se não quiser, eu vou ser. E eu era o crente. Você achava que era crente, Ele né? falou assim pra mim. Falei, olha, tá se achando, né? Tá se achando a crente. Chegou agora que é da janelinha. E é verdade, realmente. Ela começou a caminhar com o Senhor. Mesmo assim, eu ainda, por um tempo, ainda... Só pra... Diga que foi na célula, primeira vez que ela foi na célula, ela orou, e nós já estávamos 4 anos casados. E aí na outra semana ela me levou, me orou tudinho, aí eu fui na célula com ela. Chegou lá na célula, ela falou assim pra mim, vamos caminhar com Jesus mesmo? Vamos deixar ele ser o Senhor da nossa vida? Eu falei, vamos. Ela falou, porque eu te amo e eu quero realmente. A gente estava num processo quase querendo se separar, eu e ela. Por 4 anos de casado. Aí ela falou assim, vamos caminhar mesmo? De verdade, vamos deixar ele ser o nosso Senhor? Porque eu quero. E aí eu peguei e falei, vamos. Ela falou assim, então, se você realmente quer, pega aquilo que está atrás da geladeira, e enterrado lá também, lá no quintal, e nunca mais venda isso. Eu achava que ela não sabia. Mas atrás da minha geladeira tinha 2 quilos de pó royal, de fermento em pó. No quintal tinha mais 5 quilos enterrado. Então assim, eu fiquei assim, você sabe? Ela falou assim, eu sempre soube. Só que ela nunca falou pra ninguém. Então assim, e aí eu vi que era alguém que realmente me amava. Não me condenou, orava por mim. Muitas noites eu acordei, ela estava de joelho, chorando e pedindo para Deus operar um milagre na minha vida. Eita. Então assim, por isso que eu falei do outdoor. Porque ela ora muito mais do que eu. Às vezes sai de férias, eu quero sair de férias, curtir, não sei o quê. Aí ela levanta, a pastora quando ela levanta tarde, ela levanta às 6 da manhã. E aí nas férias eu quero levantar 8, 9, né? Quero curtir. Aí, um dia que eu olho, 5 horas da manhã, tá ela lá. Ela gosta de tirar férias na beira de rio. Porque às 5 horas da manhã ela levanta, vai lá pro beira do rio, começa a conversar com Deus. E aí ela fala assim, você não tá muito carnal, não? Eu falo, carnal como? Tá de férias. Ela fala assim, e Jesus tira férias de você? Eita, glória. Aí eu falo, não, tá bom, então não. Aí eu comecei a voltar com ela às 5 horas pra ir orar. Porque para as férias, pra mim, eu quero história. Ela pergunta pra mim, você vai tirar férias de Deus também? Deus não tira férias de você. Mas, irmão, você que tá ouvindo isso aqui, ó, é muito bacana você entender.
ou tudo aquilo que o nosso projeto tenta trazer. O pastor Rosângela passou por várias situações na infância dele, encontrou pessoas que eu creio que o Senhor colocou no caminho dele, e ele mesmo falou, ele levou a pastora para o culto, e ela sim recebeu a Cristo, que ele só era convencido, não era convertido. Verdade. Chegou a Cristo e que quando Cristo entrou, que pelas palavras do pastor aqui na cela, aquela hora, falou, vamos deixar Cristo tomar conta, as coisas andou. Eu creio que tudo na nossa vida, se Cristo não for o centro e quem conduz, não vai dar certo. Eu sou atleta, né? Algumas pessoas não sabem, mas não adianta eu ir lá, treinar e tudo, mas eu não colocar Cristo em primeiro, vai vir outra pessoa com menos qualificação que eu. Porque o Senhor ele não está procurando as suas qualificações, está procurando o seu coração. Verdade. Entendeu? Porque até esse podcast aqui, às vezes poderia não existir. Porque olhando pela parte técnica, instrumental e valores, nós não teríamos condições. Tanto é que, para quem não sabe, já tem 2 anos que eu trabalho desse jeito de oferta. Até minhas aulas de personal não cobro, eu dou de graça. A pessoa que vê o que ela quer no coração e ela oferta. E o Senhor apenas falou para mim, tá, você quer que eu te use? Eu falei, mas como você vai me usar? Ele falou, o que você tem? Eu falei, o tempo, pronto. Porque para isso aqui você precisa de tempo. Como você está entrando na questão do que o Senhor não quer, o que o Senhor quer de nós? Relacionamento. As pessoas precisam entender. Deus ele não chamou o homem para construir nada. Quando Deus fez o homem, estava tudo pronto. Ele cria o homem, tudo ele falou, existiu. Aí ele cria o homem no 6º dia. E aí no 7º dia é descanso. Primeiro dia do homem é descansar ainda. É descansar. E aí ele está tudo pronto, ela desfruta. E nós não entendemos isso. As pessoas hoje em dia estão se matando. Elas não entenderam ainda que elas precisam desfrutar. E aí tem muitos hoje que eles são ativistas religiosos. Eles fazem a obra, eles trabalham, mas eles são empregados de Deus. Eles têm isso como... Não, para que Deus ama eles, tem que fazer. Não! Quando eles entenderem que são amados, que o Senhor já os ama, então o trabalhar vai ser consequência, ser resultado de desfrutar desse amor. Então ele vai fazer por prazer, porque tem muita gente que está na obra, mas não faz prazer. Tem pastores que é assim, não tem prazer. Né? Então assim, eu atendo pessoas de outros ministérios aqui. E pessoas que não são crentes, você viu aí. Não é crente, que você chegou, tá bom, rapaz aí. Não é crente, eu converso, eu atendo, tem pessoa que liga para mim 3 da manhã. Tem pessoas de outro estado, eu atendo pessoas de São Paulo, pessoas de Minas Gerais. Por isso que eu falei para você, manda aí porque o pessoal de fora quer no podcast, querem participar, querem ver. Porque eu falei que ia estar no podcast, e, não, pastor, então eu converso com pessoas de outros estados, ministro na vida deles, converso com eles, falo, porque cristianismo é um relacionamento com Jesus. Quanto mais você se relacionar com Jesus, mais parecido com Ele você vai ficar. E quanto mais parecido com Jesus, mais você vai amar as pessoas, vai servir. Eu não acredito em um cristianismo onde as pessoas não servem uns aos outros. Você acabou de falar. Você dá aula para as pessoas. Você oferta. As pessoas que te dão uma oferta em gratidão por aquilo que você faz. Isso. Então assim, quem não tem o coração de servir, não conheceu Jesus. Para mim não conheceu. Porque Jesus é uma oferta. Ele é uma oferta, ele se oferta. Então quem é um cristão, seja ele pastor, obreiro, seja ele o cantor da música gospel, seja ele o que for, se ele não tem coração para servir, esquece, ele não é cristão. Ele precisa entender que Cristo serviu. Ele veio servir. Qual que foi o papel de Jesus? Veio servir, ele veio resgatar o homem. Ele veio servir. Porque o homem não dava conta de voltar para o Pai. Ele veio servir. Né? Dando a própria vida a todos, né? E servir a todos. E não é assim, ele não vai servir a igreja, porque não existia igreja. Ele não vai servir a placa, essa ou aquela, adventista, batista. Para com isso. Eu acredito que tem várias placas, sabe para quê? Quando você chegar lá diante dele, você não vai falar assim, mas só tinha igreja daquele pastor doido que ficava gritando, pulando. Ah, só tinha igreja daquele pastor chato, só tinha aquele jeito. Deus vai falar assim, tinha de todo jeito, você não veio porque você não quis. Você não comeu porque você não quis. Você escolhia qual que você queria ali. Tá aí. Né? Então, o que você está falando, essa questão de cristianismo, né? De ser cristão. Então, ser cristão para mim, é andar com Cristo. Olha para Pedro. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele fez o mesmo que Jesus fez.
quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para o mar, olhou para o vento, ele afundou. Assim também somos nós. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos avançar. Nosso casamento vai avançar, nossa vida vai avançar, nós vamos crescer. Mas se nós pararmos de olhar para Jesus e começar a olhar para as dificuldades, olhar para o que nos fizeram, porque falaram isso de mim, porque isso, porque aquilo, aí nossa vida só vai para baixo, nós só vamos afundar. Né? Então assim, é nítido, ele mostrou isso, é nítido, está ali. Quanto mais você, para mim, eu preciso me relacionar com Jesus. E não é essa coisa de ficar de joelho, Deus maravilhoso, glorioso. Não, nada disso, para com isso. Fala difícil. Não, você acorda. Fala, Jesus, como é bom te acordar, Jesus. Obrigado por me amar. Vamos tomar um café, Jesus? Vamos pro meu trabalho? Olha, tem um problema para resolver lá, não estou dando conta. O senhor não resolve para mim? O senhor me ajuda? O senhor me direciona? Me dá entendimento que eu não estou conseguindo ver. É isso. Porque o senhor falou, que nós somos filhos. Eu creio que o filho do senhor não chega aqui e faz uma cena, ele chega e fala, pai, me dá isso. Ou pai, daquilo. Assim não tem que ser, o senhor tem que ser humildes, temos que ser naturais, não precisa... Manuel chegou em mim domingo e falou assim pra mim, Manuel de 6, né? Falou assim pra mim, pai, onde tá a sua carteira? Eu falei, o que você quer minha carteira? Ele falou, quer dinheiro? Eu falei, pra quê? Pra comprar refrigerante na cantina. Eu falei, olha assim. Minha mãe falou que tem que pagar. Então assim, ele já sabe, ele sabe a fonte. Ele chegou para onde está. Então assim, às vezes o problema é isso. Nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. E aí nós não temos esse relacionamento de pai e filho. Na verdade o diabo ele trabalhou para destruir essa imagem de pai, né? E aí nós, como nós tivemos pais que nos abandonaram e um monte de coisas assim, nós temos essa imagem de Deus. Que Deus é um pai que abandona, que vira as costas, que não está nem para nós. Na verdade ele é severo, ele é punidor. E não é verdade isso. Né? Ele abre mão do seu próprio filho por amor a nós. Então você acha que ele não quer que você tenha um carro? Você acha que ele não quer que você tenha um casamento abençoado? Você acha que ele não quer que você tenha saúde? Se o que mais custou para ele, ele te deu? Né? Paulo fala isso lá em Romanos 8, 32. Né? Se ele não nos negou o seu próprio filho, vai nos negar as outras coisas? Agora que nós somos filhos? Não vai. Então nós precisamos deixar de ser religiosos, né? E viver o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma religião, é um organismo vivo. Que é, eu sou o templo, eu sou a casa, eu sou a morada, ele habita em mim. Né? Eu não preciso de um sacerdote para me levar a Deus, eu me relaciono. Então não precisa de pastor? Pastor serve para ser um instrumento de Deus para te auxiliar na sua caminhada, te auxiliar no seu crescimento, na tua maturidade. Porque o pastor está numa maturidade jamais, é o filho mais velho. Mas filho mais velho sempre cuida dos mais novos, não é assim? Mas somos todos filhos. O pastor é o filho mais velho e é o irmão. Então ele vai cuidar dos mais novos e auxiliar os mais novos na caminhada. Pastor, o senhor falou que já está 12 anos aqui na cidade, certo? Sim. 12 anos. Como que foi para o senhor chegar aqui na cidade de Cidrolândia assim, e implantar a igreja? Rapaz, quando nós viemos para cá, o pastor a gente fez um desafio para o pessoal vir, só que ele falou que era sem salário. Eu estava no meu primeiro ano de seminário, ia para o meu segundo, e aí o pastor Daniel me levou lá para falar com ele, e a gente, eu disse que eu queria vir. Aí ele falou assim, mas para o seminário, eu falei, não pastor, tem 15 ônibus que saem de Cidrolândia, a prefeitura paga, o pessoal vem estudar em Campo Grande. E aí ele falou, sério? Eu falei, Você já visto tudo já? Já, nós estamos fazendo célula aqui. E aí nós viemos, e tinha a Ana Paula, ela fazia célula sozinha, ela saía com uma bicicleta velha chamando as pessoas. E ela fazia, e aquilo nos impactou. E aí nós viemos para cá sem salário. E com 3 meses que estávamos aqui, nós pedimos para Campo Grande que não precisava mais pagar o aluguel. Era para pagar só água e luz, que a gente ia pagar o aluguel. A gente fazia pastel, fazia um monte de coisa e pagava. Com 6 meses, Campo Grande já não pagava mais nada. Nós pagávamos tudo. E então, assim, o Senhor foi acrescentando. Pessoas vieram, nos abençoaram. Só um testemunho de uma coisa que aconteceu. Quando nós viemos para cá, eu falei para Deus, fala comigo se realmente é para mim ir, como que é. Tinha acabado o meu gás. Eu estava sem dinheiro, a gente tinha virado já o bujão, né? Tinha feito todas aquelas artimanhas. Aquela técnica, né? Aquelas técnicas, né?
E naquele dia o pastor Henrique falou assim que era pra gente, tinha que ter uma experiência com Deus. Estava no seminário, porque a gente tinha que parar de ficar contando a história dos outros e contar a nossa experiência com Deus. E eu cheguei chorando em casa, porque eu falei que eu queria contar a minha experiência com Deus. E aí Deus falou assim, ora no bujão então. Ora no bujão. Chamei minha esposa e falei, vamos orar, Deus vai encher o bujão. Falei, vamos orar. Aí ficou assim, tá bom então. E aí nós metemos a mão e oramos. Nosso bujão durou 3 meses. Então assim, foi algo assim, poderoso, extraordinário. Deus encheu o bujão. E como é que eu fiz para testar? Assim, falei para você, agora faz o café. Falei assim, não, tem que ver primeiro, né? Falei, não, põe a água na vasilha, coloca lá no fogo, lá na boca, aí você liga. Ela, falei, não amor, é fé, vamos fazer isso. Ela foi, fez, ela pá, 3 meses. Então assim, nós tivemos muita experiência aqui. De ela pegar a lata de arroz e fazer o arroz, e ter só um pouquinho assim. Quando ela voltar, ela estava excitando novamente. Ficou assim 1 semana assim. E aí nós saímos a visitar, quando nós voltamos, que nós chegamos, o nosso tanque tinha acabado o arroz. Acabou 1 semana assim, acabou o arroz. E aí eu falei, vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa. Quando nós chegamos, nosso tanque tinha iogurte, tinha carne, estava lotado, lotado. Então assim, quem mandou? Foi Deus. Usou alguém, veio fazer. Então assim, e aí nós começamos a obra assim. Então assim, hoje na cidade a gente é muito conhecido, tem muitas pessoas, as pessoas vêm orar, né, exatamente por causa dos testemunhos que nós temos aqui, dos milagres, de orar por pessoas, né. Agora na época da pandemia tivemos um senhor aqui, seu Luiz, 60 e poucos anos, estava internado, e aí no domingo o diagnóstico não era bom, ele estava entubado, e 10 horas da manhã nós começamos a orar. E a igreja começamos a orar por ele, declarar que ele está aqui curado. O que aconteceu? Quando foi às 18 horas, saiu um novo boletim. E aí, o boletim, a filha dele, até mandou no celular, ela mandou assim, ó. O boletim fala assim, às 10 da manhã, começou a apresentar uma melhora no quadro dele. Que top, hein? Então assim, algo, nós temos aqui testemunho de pessoas que nós oramos aqui, que não podia ter filho, e hoje tem 2, 3 filhos. Então assim, são testemunhos maravilhosos. Então assim, eu acredito que esses são os selos de Deus, mostrando que esse era o meu chamado. Que eu fui chamado para isso. Eu não presto para outra coisa. É para isso que eu sirvo. É para isso que eu estou aqui. Pastor, pegando esse gancho, eu ia fazer pergunta da graça, mas tudo que o senhor falou já é um poder da graça imensurável. Esse é fantástico. Nós vemos realmente no que o senhor mostrou até agora que a base do senhor é a família, é óbvio. Mas sendo um pastor e vindo lá da quebrada... da quebrada, da quebrada. Eu preciso que o senhor fale mesmo assim, o que é família, senhor? Não o que é, assim, como não, o que é família pastor Rosângela, não sua família, o que é família, o que representa esse peso? Família. Família. Não, pra mim, família é segurança, confiança, é unidade, cuidado, honra, respeito. Por que eu estou falando características? Porque quando a família não é só a esposa ou os filhos, a igreja é a minha família. E quando eu olho para a igreja, eu vejo que eles são a minha família e eu me entrego. Eu os amo e de tal forma que muitas vezes eu brigo com algum deles por causa de alguma atitude que eles estão tomando. Os membros da igreja, eles sabem disso. Se conversar com eles, você vai ver que está ferindo eles, está machucando. E eu vou lá e vou em cima deles, brigo, arrasto ele para tentar mostrar para ele. Então, família é isso, é amor. É você abrir mão de você em prol daquela pessoa, para ver ela bem. Tem um menino aqui que é o Josias. Hoje ele é dono de uma barbearia aqui na nossa cidade, Samurai Barbearia. Então assim, todo mundo conhece ele. Mas quantas vezes eu pulei o muro dele e eu pulava a janela e ele estava lá, largado lá.
E aí eu pegava ele, levava pro banheiro, jogava ele debaixo da água. E eu já tinha combinado com a esposa dele. Ela ia pra célula e deixava a janela aberta. E eu pulava a janela, jogava ele debaixo da água, pegava ele. E aí ele se arrumava e levava ele pra célula. Não foi nem uma nem duas, foram muitas vezes. Então assim, família é isso, é cuidado, é companheirismo. É você meter o dedo na minha cara e dizer pra mim, ó, tá errado. O que você tá fazendo tá errado, não tá certo. Então, por exemplo, o pastor Everaldo, que eu desafiei, meu amigão, quantas vezes ele falou pra mim, você tá errado, não tá certo. Não, mas cara, ele falou, não, você tá errado, cara, você sabe que você tá errado. Então família é isso, é cuidado, é proteção. Eu não falo só a questão dos meus filhos, porque como pai é minha obrigação, como esposa é minha obrigação. Mas como outras pessoas falam, não, cada um se vira. Então família é isso pra mim. Tá? Perfeito. Pessoal, chegou aí já 50 pra gente sortear ou ainda não? Não. Não? Então tá bom, vamos continuar aqui então. Pastor, o senhor já falou essa parte de família, Surtinho, já falou coisas até que nós nem sonhávamos, né, que o senhor ia falar, foi bem aberto pra gente. Mas eu vou pedir pro senhor o seguinte, o senhor descreveu bastante, que eu creio que tudo que o senhor falou do testemunho é a questão da graça, mas como o senhor consegue descrever ou disseminar ou explicar uma por uma? Graça e fé. Graça e fé. Né? Por exemplo, graça é Cristo, né? O Senhor, quando você fala graça, falando de Cristo. Né? E fé é você crer mesmo que você não está vendo. Né? Na verdade é isso. Você crer não vendo. Então assim, como que uma coisa é você pregar, todo mundo fala da graça, prega, porque é graça, porque... Né? Mas outra coisa é você viver a graça. Aí é outra coisa. Porque você vai dar para as pessoas aquilo que ela não merece. Porque nós recebemos aquilo que nós não merecemos de Deus. Então, graça é você dar. Se você quer. Como é que eu vivo? Será que eu vivo a graça? Você vai entender se você vive a graça quando você dá, quando você serve, quando você ama, quando você cuida. Mesmo que a pessoa fale mal de você. Mesmo que ela te critique. Que a minha cunhada, talvez ela vai estar aí, a Ellen, uma das nossas brigas, ela briga muito comigo, que ela fala meio assim, eu não consigo te entender. Mas por quê? Ela está falando mal de você, está te criticando, você está lá servindo ela. Eu falo assim, então, não estava apedrejando Jesus, ele não estava indo para a cruz por causa das pessoas. Então assim, não adianta eu pregar a graça, mas na hora de eu executar, eu não viver, eu não fazer. Então tem muitos que falam muito bem da graça, mas não vive. Né? Então assim, minha filha, um dia eu recebi um telefonema da escola, seu pai, da Milena? Sim, sou eu. Aí ela falou assim, aqui é da escola dela, só preciso que o senhor venha buscar ela, porque ela está aqui bêbada na escola. Eu falei, não, você está falando da Milena, minha filha? Não, eu sou pastor. Minha filha é crente. Não é minha filha. Minha filha nunca soube o que é um gole de bebida. E ela falou assim, ela não é branquinha, assim, assado, não é do terceiro ano, assim. Eu falei, ela mesmo. Então, é sua filha mesmo. Cheguei lá na escola. Minha filha estava largada lá no chão. Levei ela para o hospital. Aí o médico, quando pegou ela lá, foi dar um soro para ela. Ele falou bem assim, isso aqui é mau exemplo de pai e mãe. Pai e mãe que não dá mau exemplo à filha, e agora? Aí a enfermeira falou assim, doutor, o senhor me perdoa, mas não fala que o senhor não sabe. Sabe por quê? Como ela é bem branquinha, ninguém ia falar. Não deduziu que você é senhor, pastor. O pai dessa menina é pastor, homem de Deus, eu conheço ele. Inclusive, é esse cara que está na sua frente. Você estava na frente dele, ele não viu? E ele falou, né? E aí ele ficou assustado assim. Eu falei, tudo bem, doutor. Eu entendo bem isso aí, não se preocupe. E assim, eu já estava mal. Ele falou aquilo, né? Mas aí aconteceu, 2 dias depois, então sei lá, tomou um porre lá de vodka. Mas 2 dias depois eu peguei ela, eu não vontade de matar ela, de arrebentar ela. Essa é a verdade. Mas eu peguei ela, peguei o Ângelo, e nós fomos a Campo Grande, no shopping, comer o lanche e assistir um filme. Quando eu veio de lá pra cá, quando ela falou pra mim, ela tinha 17 anos. Ela falou pra mim assim, hoje eu conheci a graça. Eu falei, como assim? Ela falou assim pra mim, porque se fosse eu, meu filho,
e eu ia arrebentar ele no pau. Eu fiz o Senhor passar uma vergonha, eu humilhei o Senhor. Eu vi o Senhor chorando à noite. Mas o Senhor me trouxe para comer lanche e para assistir filme. Eu entendi o que é graça. Agora eu sei o que é graça. Naquele dia, eu percebi que eu tinha aprendido a viver a graça. A gente fala lição para os dois, né? Deus usou ela para mostrar para mim. Agora, você está vivendo o que você prega. Você não está só pregando. Isso foi em 2015? Foi 2015, 2016. Ou 2017, foi assim. Acho que foi 2017. 2015. E eu já pregava a graça desde 2014. A gente já estava falando sobre a graça. Que é Cristo, né? No centro de tudo. E Ele nos amando. Mas eu ainda não conseguia viver naquele dia. Quando ela falou aquilo para mim, aí eu entendi. E aí eu acho também que isso, pastor, entra naquilo que a gente começou a entrevista lá atrás, que filho de pastor não é pastor. Filho de pastor. Precisa passar também, dependendo das suas próprias experiências, suas próprias decisões, suas escolhas. Foi uma escolha dela cometer aquela falha, não está livre, é uma falha. Era uma escolha do Senhor como pai corrigi-la ou derramar o amor e a graça, e aí compreendeu. Eu falo que eu também sou pai, realmente a gente vê na situação, acho que a primeira coisa é isso, mas poderia às vezes ir contra aquilo que o Senhor prega, contra aquilo que o Senhor vive, contra tudo aquilo. Então, pessoal, eu sei que alguns vão ficar chateados, né? Por nós ficaremos ficar aqui a tarde inteira. Eu realmente me arrepiei, eu vi coisas aqui do pastor que eu achei que eu não ia ouvir, porque aquilo que ele falou, que Cristo quer o que? Ele quer um relacionamento. Então quando nós temos relacionamento com a pessoa, a gente começa a ouvir relatos da pessoa. E assim também é com Cristo, que é isso que nós queremos que você entenda. Você começar a ter um relacionamento com Cristo. O pastor ainda falou que ele já estava há um tempo na igreja. Só que a outra pessoa que ele levou, que depois, graças a Deus, tornou a esposa dele, ela sim encontrou a Cristo. E ela assim começou a ter um relacionamento. Sabe? E muitas vezes pode acontecer isso com você também. Às vezes você está dentro de uma igreja, está ali, e ele começa a esfriar, começa a adormecer, você começa a ficar longe. Ou o que acontece? Igual o pastor falou domingo, eu achei muito bacana aquilo. Que foi ceia, né? Sim. As pessoas dizem, eu briguei com meu pai, não vou ceiar. Eu não vou ceiar. Sabe? É você que está se limitando a chegar perto de Cristo, é por você que está se julgando. Exato. Jesus ele não falou assim, fazer em memória de você, ele disse fazer em memória de mim. Então a ceia não tem nada a ver comigo e com meu irmão, tem a ver com Cristo. Quando eu deixo de ceiar, automaticamente estou dizendo que eu não tenho relacionamento com Cristo, que eu não tenho parte com Ele. Né? Então agora, quando eu ceio, eu estou dizendo, eu tenho uma aliança com o Senhor. Que Cristo tem a ver com Ele, eu reconheço o que o Senhor fez por mim, eu conheço o preço que o Senhor pagou por mim. Então não tem nada a ver comigo. Então assim, é a religiosidade, criou-se, né, que eu tenho que estar perfeito para fazer as coisas, eu tenho que estar perfeito. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos perfeitos. Estamos sendo transformados, como Paulo diz a igreja dos Coríntios, né, capítulo 2, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória, né, contemplando o Senhor como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Então, ou seja, quando as nossas atitudes refletirem em Cristo, nós estamos sendo parecidos com Ele. Então o foco de Deus é esse. Não é ter um monte de crente, dizer isso, não sei o quê. Não. O foco de Deus é filhos maduros. Então nós estamos sendo amadurecidos a cada dia, a cada momento. Então, filho erra? Erra. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Mas o objetivo de Deus é nos levar para um crescimento com Ele, uma maturidade com Ele. E isso só se dá através do relacionamento. Se eu começar a andar muito com você, Luciano, daqui a pouco eu estou com as manias que você está. Ou andar barbudo. Isso. Não tem como, né? Não tem como. Eu fui abençoado por Deus, eu não fico barbudo igual vocês. Eu não sofro porque fica rapando. Eu já deixo logo grande que é para não sofrer para rapado. Mas, gente, só completando. Isso que nós estamos vendo aqui hoje é uma resposta que eu não dei para algumas pessoas que me perguntaram esses dias. O que vocês estão ganhando com isso? Me perguntaram isso. E eu falo para você, para quem ouviu o testemunho do pastor Rosângelo aqui, de falar abertamente que vendeu droga, que foi
do mundo do crime, sem vergonha alguma. Porque batia carteira. Porque ele entendeu, batia carteira, porque ele entendeu que Cristo mudou a vida dele. Se uma pessoa que está vendo esse testemunho, sabe, que vai ler um desses livros do pastor Henrique, ou que viu o testemunho do pastor Henrique, se uma pessoa, pastor, uma só, mesmo que já é crente, está desviado, se essa uma voltar para a casa do pai, para mim já valeu demais. Sabe, ter recebido a mensagem do pastor ontem, irmão, que hora vocês vêm? Sabe, preocupado, ó, nós vamos preparar aqui um negócio para vocês. Sabe, igual o pastor falou assim, ter um relacionamento não é se preocupar, e sim fazer. Igual eu falei, aqui, gente, se vocês estão vendo aqui bonitinho, não, tá? Mas vocês verem por trás aqui, é assim, é só Deus que está arrumando isso aqui. Sabe, ele está indo devagarzinho. Ele conhece o fundo do meu coração, o fundo do coração do Felipe, que é o produtor. Então ele está vendo aonde ele pode colocar. Eu ainda falei isso ontem, Felipe. Deus também está nos tratando. Porque para fazer isso aqui, por mais que está sendo bacana, eu estou tendo que estudar um pouco, tendo que entender um pouco mais. O produtor está tendo que entender um pouco mais. E tipo assim, as coisas estão acontecendo conforme Deus está permitindo. O Senhor desafiou o pastor Everaldo. Eu acabei de mandar para o pastor Epitácio, um abraço, pastor Epitácio. Queremos ir lá! Cara, é 1.300 km! Não, Epitácio, a gente estudou junto o Epitácio. Mas eu conheço o Epitácio pequenininho. Se eu contar a história do Epitácio pequenininho aqui, vamos deixar ele contar lá. Então, tipo assim, o meu coração do Felipe é ir onde o Senhor permitir. Amém. Se o Senhor permitir, eu quero ir lá fazer o podcast do pastor Everaldo, com o pastor que foi agora, acho que... Ai, como é que é o nome lá do pastor Geraldo? Juliano? Não, pastor Geraldo foi pra... Pastor Geraldo. Pra... Não, pastor... Não, aqui, pastor Geraldo, né? Isso. Tá falando. Depois de Paranaíba ali. Que... Parecido Tabuado. Parecida do Tabuado. O pastor Adenil de Paranaíba. Sabe, a gente... Se Deus permitir, a gente quer ir para todos esses lugares. Lá no pastor Juliano, no pastor Epitácio, entendeu? Atender todas as pessoas. Para quê? Para que realmente as pessoas entendam. Nossa, os crentes são normais. Eles passaram por situações, encontraram Cristo. Estão vivendo isso. Eu ainda falei no começo que nós vamos ter o quê? Assunto de empreendedor, de saúde e tudo. Tudo isso tem a ver com Cristo? Sim. Com certeza. Porque se Cristo não te der entendimento, você não tem como você empreender. Não tem como empreender. Se Cristo não te der vida espiritual, você não tem como ter vida natural. De ter uma boa alimentação, de procurar as coisas. Então, a base de tudo é Cristo. É Cristo. Cristo no centro. Tem que estar Cristo ali. Exatamente. Amém, queridos? Então, eu quero agradecer a cada um que participou, a cada um que vai estar mandando perguntas depois, tá? E eu quero fazer uma última pergunta para o pastor Rosângelo. Eu tenho feito isso para bendizer todos, sabe? É algo meu mesmo, Luciano, é uma pergunta e depois uma oração. Pastor, o que o senhor achou, entende e vê desse projeto? Do podcast. Olha, eu acredito que isso aqui é Deus nos dando uma ferramenta para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja exaltado. Eu acredito que vai ter muita transformação de muitas vidas. Muitas pessoas vão conhecer Cristo real. Não aquele Cristo teórico que as pessoas falam. Por quê? O que você fez? Nós conversamos, eu falei assim, você falou, pastor, eu vou te mandar as perguntas. Eu falei, não manda pergunta não. Deixa natural, deixa as coisas acontecer. Por quê? Porque aí nós podemos falar assim com naturalidade. Mais aberto, né? Mais aberto. Então, as pessoas lá fora vão ver que pastor é ser humano, pastor sofre, pastor chora, pastor tem problema, pastor falha. Porque muita gente diz, não, pastor, ele é santo. Qual é a minha diferença de você, dos outros? É que eu estou com um maior relacionamento, mais tempo de relacionamento com o Senhor. Você muitas vezes está trabalhando numa empresa, então você ouve muita coisa. Então para você é muito mais difícil ser cristão do que para mim. Porque muitas vezes eu não estou dentro de uma empresa ouvindo um monte de coisa, ouvindo um monte de conversa, palavras que me põem para baixo. Então, para você é muito mais difícil. Mas, em contrapartida, do outro lado, eu estou aqui, eu preciso dar um bom alimento, eu preciso me relacionar com o Senhor, eu preciso buscar o Senhor para que eu não venha falar só de mim, mas que eu venha falar principalmente de Cristo. E não só falar, mas ter atitude que expressam Cristo.
Então, assim, eu acredito que esse podcast, o Senhor deu ele para vocês exatamente para isso. Vai alcançar pessoas e vai levar as pessoas a conhecer o Jesus. Jesus que ama, o Jesus que está com ela, que caminha com ela, que cuida dela, que não aponta, né? Mas que quer o melhor para ela. Né? Então, assim, mensagem. Tem mensagem aí na Bíblia aí? No celular? Alguém tem? Manda para mim então, Lucas, aí. Eu tenho um texto que eu gosto de ler na mensagem, que é Mateus capítulo 5. Mateus 5. Mateus 5. Né? A partir do versículo 13. Achou já aí? Tá mais fácil, né? Aqui. Deixa só. Olha por que eu estou falando isso. Jesus dizendo: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Veja. Então, quero falar agora para quem é crente, para você que é crente. O cristão, como você quiser, que você evangélico, como você quiser, né? Pai do Senhor, Pai de Deus, graça e paz, sei lá, com o que você quiser para mim. Deixa eu falar para você. Jesus é claro quando ele diz que nós estamos aqui para trazer o sabor. Somos sal da terra. Então, o que o sal faz? Ele dá sabor. Mas o sabor nosso que nós vamos dar não é o nosso. Eu gosto da versão mensagem porque ela fala que é para nós darmos o sabor divino. E como é que eu vou dar um sabor divino se eu não tiver relacionamento com Jesus? Então as pessoas lá fora, a Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente e com grande expectativa. Romanos, Paulo escrevendo, ele diz que a criação aguarda com grande expectativa e ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Que é isso? É nós expressarmos Cristo de verdade. Nós manifestarmos o Senhor em tudo que nós fizermos. Mas como que não vamos fazer isso? Se relacionando com Ele. Não é o sabor do Rosângelo. Não. Porque de mim, que vem de mim, não tem valor nenhum. Mas é Cristo em mim. Aí ele fala, se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade, acabaram no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, e tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês aqui, você entendeu? Deus quer que nós o façamos público. Podcast. Talvez seja você estava pedindo uma resposta para Deus e eu estou te dando a resposta. Esse podcast é para mim fazer público, me tornar, não é o Luciano, não é vocês, é Cristo. As pessoas falam, não, tem que assistir o podcast do Lu, porque, cara, eu ouço Cristo quando aqueles caras fazem podcast, Cristo fala comigo daquele jeitão deles. Você entendeu? As pessoas vão mandar uns pros outros. Assista isso aqui, você precisa assistir. Porque Jesus falou comigo aqui. Então não é o Lu para ser público. Sabe? As pessoas te conhecer vai ser uma consequência de Jesus ser público. Nós estamos aqui para publicar Jesus, para expressar Jesus, para manifestar Jesus. Então, ele continua dizendo, tão público quanto uma cidade num plano elevado, ou seja, num monte, de longe se vê. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. E agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham suas casas abertas. E que a generosidade seja a marca de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Aleluia. Tá aí, então é isso. Eu acredito que a resposta que você perguntou no podcast é isso. É para isso, eu acredito. Por isso eu falei, quando você mandou para mim, pastor, o que o senhor acha do podcast? Foi fantástico, demorou, tá em casa. Eu acredito que é para isso. Esse podcast, essa mídia social que vocês estão fazendo, é para tornar Jesus público.
As pessoas conhecer um Jesus que as ama, que deu vida por elas e que quer levar elas a avançar, a crescer, a desfrutar da verdadeira vida. Tá? E eu não estou falando que ficar rico, mas de ter paz, de ter alegria, ser uma pessoa próspera. Isso, porque prosperidade envolve ter uma família abençoada, ter um casamento abençoado, ter saúde, ter o que comer, o que beber e o que vestir. Isso é prosperidade. Né? Então, o relacionamento com Jesus nos leva para isso. Né? E nos leva a ter paz. Mesmo que o mundo está caindo, você fala assim, não, mas eu sei, eu tenho paz, eu sei que no final vai dar tudo certo. Aleluia. E realmente era uma resposta que eu precisava. E a hora que cortar as câmeras, eu vou te contar um detalhezinho para não ficar aqui no cabo muito chato sobre isso aí. Mas amém. Pastor, então, agradecendo a todo mundo aí. Faça o convite para estar vindo no culto aqui na Igreja do Senhor. Você aqui da cidade de Sidrolândia, nos faça uma visita. Venha num culto aqui. Nós temos culto no domingo às 18h30 e também nas quartas-feiras às 19 horas. Cultos nossos são domingo às 18h30 e quarta-feira às 19h. Rua Mato Grosso, número 694. 694. Próximo à Caixa d'Água. Então todo mundo já conhece aqui. Vem aqui e nos faça uma visita. Você vai ser bem recebido, vai ser amado. Também pega o meu número aí, 67998 21 28 80. 67998 21 28 80. Me manda um zap que eu vou até a sua casa, eu te visito, oro com você. Né? Nós podemos abrir uma casa de paz na sua casa, fazer 7 semanas. Nós estamos começando agora uma casa de paz. A hora que você quiser Cristo na sua casa, poder fazer 7 semanas, uma vez por semana, 1 hora só, de levar um louvor na sua casa, de levar uma palavra, e Cristo vai entrar na tua casa, na tua vida, e vai trazer transformação, mudança, assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele está fazendo. Se eu que vivia lá, no limbo, na podridão, que até minha família dizia que eu não ia ser nada, se eu tive mudança, transformação, você pode, sua família pode, seu filho pode, você mãe, que está com dificuldade com seu filho, com problema com seu filho, nos acione aí, nos chame, e nós vamos aí te ajudar, te servir, e juntos nós somos mais fortes. Amém? Pessoal, eu vou pedir para depois, tá? Nós vamos estar colocando nos comentários, nós vamos colocar o endereço certinho aqui da unidade Sidrolândia e o zap do pastor Rosângelo também. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, foi fenomenal. Tamo junto. Olha para finalizar pra gente, pastor, por esse Aleluia. Dia abençoado. Pai bendito, Paizinho, louvado seja o teu nome. Sim, Deus. Graças eu te dou, Pai. E Pai, aonde houver uma pessoa ouvindo ou assistindo, onde outros que vão assistir, Senhor, visite-os, toca no coração deles, abrace-o com seu amor, com seu favor, com a sua graça. Eu declaro agora sobre você que está assistindo essa live agora, que está ouvindo essa oração, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que ela permeie a sua vida agora, que você seja abraçado pelo amor do Pai, pelo favor do Pai, e que você sinta a presença de Deus aonde você estiver. Pai, guarde-os, os abençoe. Também quero pedir ao Senhor, meu Pai, sobre a vida do Luciano, sobre a vida, meu Pai, dessa equipe, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra portas, meu Pai, em todos os cantos desse país e até fora desse país. Que a Tua palavra, que o Senhor Jesus venha ser divulgado, apresentado às pessoas através desse podcast. E que muitas famílias, muitas vidas se renderão ao Senhor. E também terão sua vida transformada através desse programa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz.